if maybe you'd like to go to the beach and maybe get a coffee after or something, if that's alright. A primeira receita deste vídeo são panquecas vegan. Estas são as panquecas que eu faço quase todos os dias para o pequeno almoço e são daquelas que são saudáveis, mas ao mesmo tempo fazem mesmo bem. Se são mais pessoas de crepes, o que eu sou às vezes, podem transformar esta receita numa receita de crepes, adicionando mais leite vegetal à massa até esta estar fina o suficiente para os fazer. Para as panquecas vão precisar de farinha, a que eu uso é sem glúten porque o glúten e eu não somos amigos, mas podem usar farinha normal se não tiverem esse problema, açúcar amarelo, flocos de aveia, sal, fermento e leite vegetal. Esta receita é bastante fácil em si, mistura-se todos os ingredientes e a massa está pronta. Esta é também a única receita para a qual uso medidas exatas, porque nas seguintes eu faço mais ou menos a olho. A dose que estou a fazer neste vídeo é uma chávena inteira de farinha, um quarto de chávena de flocos de aveia, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de café de sal, meia colher de café de fermento e uma chávena de leite vegetal da vossa escolha. Eu uso o de aveia porque é o mais sustentável para o ambiente e porque gosto muito do sabor. Esta receita dá-me para 6 panquecas, contando que eu uso sempre uma colher de sopa para medir a massa que ponho na sertá e ponho sempre uma colher cheia. Deixam-nas cozer na sertá mais ou menos 5 minutos, depende do calor que puserem na vossa placa, e eu não sei falar, por isso eu digo calor, sim, intensidade, não sei, mas pronto. E assim tem panquecas completamente vegan e 100% deliciosas. Eu gosto de pôr limão e açúcar por cima, doce de pêssego ou xarope de ácer, mas podem escolher o topping que mais gostarem ou só os comer assim. A segunda receita são hambúrgueres vegan feitos em casa, com pão caseiro também. Para esta receita vão precisar de levedura de padeiro, açúcar, azeite, farinha, sal e, opcionalmente, um ovo. Esta receita pode ser feita vegan, simplesmente não pondo o ovo, e fica igualmente deliciosa. Como estão a ver na minha mão, este ovo não é perfeito e é mais pequeno do que o habitual, porque é um ovo caseiro do quintal da minha avó, que ela nos traz de vez em quando. Estes ovos não são galados e são 100% cruelty free, e então, como a receita diz que se pode pôr, e quando ela nos dá os ovos eu tento usá-los para que não se estraguem, estou a pô-los nesta receita. However, para uma receita 100% vegan, podem só não pôr ovos. Vou deixar a receita do pão na descrição para poderem ver as etapas, porque honestamente não sou padeira e não me sinto confortável em ensinar-vos como fazer pão. Mas pronto, eu aqui fiz o pão, a câmera ficou sem bateria, por isso filmei no meu telemóvel, e depois de feita a massa deixei os 3 pãezinhos a levedar na placa para o forno. Cobri com celofane e avancei para os hambúrgueres. Para os hambúrgueres vão precisar de uma lata de feijão, molho de tomate, pão ralado, 2 dentes de alho e uma cebola, e pimenta cayenne, pimentão doce e coentros. Para fazerem os hambúrgueres, basicamente deitam os feijões no recipiente, adicionando depois um bocadinho do molho de tomate. Atenção, um bocadinho. Aqui a minha mãe juntou um molho a mais e então, como vão ver mais tarde, os hambúrgueres ficaram mais inconsistentes do que o normal, por isso atenção, adicionem só um bocadinho. Adicionem também o pão ralado ou quinoa para uma escolha mais saudável, o alho e a cebola. Depois é só esmagar até que se torne uma massa consistente que parece a carne ralada, e quando isso acontecer podem juntar as especiarias, misturar de novo e depois, com a mão ou a ajuda de 2 colheres, formar os hambúrgueres. Podem fazê-los do tamanho que quiserem e, como pusemos molho a mais aqui, adicionamos um bocadinho de farinha para conseguir formá-los sem colar e para se manterem inteiros. Depois é só cozinhá-los na sertá durante 5 a 10 minutos ou até estarem bem castanhos e crocantes e voilà! A minha mãe decidiu também fritar umas batatas fritas com esta refeição e construímos os hambúrgueres com o pão retirado do forno, abrindo e colocando lá dentro o hambúrguer, mostarda e uma folha de alface. E digo-vos, eles ficaram divinais, definitivamente algo que tenho de experimentar. A terceira receita é uma das minhas preferidas, legumes assados no forno com batata doce. Esta receita é bastante simples, mas eficaz e para mim é o jantar perfeito. Não me empanturra, é muito delicioso, especialmente com mostarda para quem gosta de mostarda, e é uma escolha que não faz mal ao meu corpo, por isso sinto-me sempre super bem depois desta refeição. Porque se têm sistemas digestivos frágeis como o meu, acho que sabem a sensação de comer algo que sabem que vos faz mal, apreciar o momento e depois passar a próxima hora a pensar "Death is coming". Não? Sou eu, ok. Para esta receita vão precisar de batata doce, um brócolo, alho, feijão verde, cenoura, cogumelos e opcionalmente batata normal, porque usamos para o meu pai porque ele não é grande fã de batata doce. Também precisamos de azeite, pimentão doce, sal, coentros e acho que é tudo.
Primeiro, é importante pré-aquecer o forno para ele estar pronto quando tiverem tudo preparado. Basicamente, a receita é simplesmente descascar e cortar todos os vegetais para os pôr num recipiente que possa ir ao forno. Aqui, estou a fazer o jantar com a minha mãe porque é mais eficaz e preparamos tudo muito mais rapidamente. Para as batatas, que serão preparadas e cozinhadas separadamente do resto da família, cortem-nas em pedaços médios para que não cozinhem demasiado rapidamente no forno e lavem-nas antes de as porem no recipiente temporário. Aqui eu faço o meu tempero, considerado mágico nesta casa, que transforma uma simples batata numa experiência quase orgásmica das papilas gustativas. Desculpem, pais, se estiverem a ver este vídeo. Para as temperar, eu ponho um bocado de azeite nas batatas, sal marinho, pimentão doce, coentros e alho. Não amesso os ingredientes, simplesmente ponho-os a olho, começando sempre com pouco e vou misturando as batatas com uma espátula até achar que elas têm um bom aspecto. Depois temperadas, entorno-as para uma placa coberta de uma folha de papel vegetal e vão para o forno. Para temperar os legumes, só costumamos pôr azeite, alho, sal e às vezes alguma erva aromática, neste caso alecrim fresco da mini horta que temos na nossa varanda. Depois é só pôr no forno e deixar 20 a 40 minutos, dependendo do tipo de forno que tiverem. O nosso forno é meio velho e maluco, por isso depende sempre. O melhor é verificarem de 15 a 15 minutos, espetando o garfo nos vegetais para ver se estão prontos. Para as batatas, vai-se notar quando estiverem prontas, pois estarão já bronzeadas e prontas a servir. No final, é só tirar do forno, pôr no prato e bom apetite. Naquele dia decidi pôr sementes de chia por cima para um toque crocante, mas esse passo é opcional. A quarta receita é uma que eu também adoro e acho que é a minha preferida deste vídeo porque, oh meu Deus, é uma carbonara vegan. Esta receita é perfeita para os dias em que só vos apetece algo mesmo delicioso, cremoso e que não seja um vegetal, o que me acontece às vezes. Para esta receita vão precisar de massa, eu uso massa sem glúten, mas podem usar a massa que quiserem, natas de soja, cogumelos, pimentão doce, pimenta cayenne, coentros, sal, azeite, alho, embora me tenha esquecido de o filmar, e levedura de cerveja, o que é opcional. Para fazer este prato, eu começo por preparar os cogumelos. Bem, especificamente, metade de um cogumelo portobello, porque o meu estômago é minúsculo e pequenas porções são ideais para mim. Aqui a chave é cortar o cogumelo em pequenos pedaços, mas não demasiado pequenos, porque no forno vão encolher mais. E sim, não se esqueçam de pré-aquecer o forno, esqueci-me de dizer, desculpem. Depois de cortados, passem os cogumelos para um recipiente onde os possam temperar. Eu faço mais ou menos a mesma coisa que fiz às batatas na última receita e ponho azeite, sal, pimentão doce, coentros e pimenta cayenne. Estão a ver um padrão, não estão? Depois misturo, ponho os cogumelos temperados numa placa para o forno coberta por papel vegetal e para lá dentro eles vão. Enquanto os cogumelos estão a cozinhar, é a altura de começar a fazer o molho e a massa. Estes passos são muito simples e a receita completa-se em mais ou menos 10 minutos. Ponham a massa a cozer e a seguir aqueçam uma panela numa temperatura baixa. Lá dentro juntem o creme de soja, o sumo de limão, o alho, o pimentão doce, os coentros, o sal e a levedura de cerveja. No dia em que fiz a receita, a levedura tinha acabado em minha casa, por isso não a usei, mas acho sempre que o uso desta junta um gosto extra especial ao molho, mas se não tiverem, não se estressem. Eu fiz 100 aqui e ficou delicioso à mesma. Vão misturando devagar e irão reparar que o molho vai ficar um bocadinho mais consistente e grosso por causa do calor. Eu vou provando para ver se gosto do sabor, como não uso medidas e ponho os ingredientes a olho. Eu aconselho-vos a fazer o mesmo para saberem se é preciso mais sumo de limão, ou sal, ou whatever. Se gostarem de uma consistência mais espessa, podem sempre juntar um bocadinho de maisena para engrossar o molho. Quando gostarem do aspecto do vosso molho, desliguem o calor e tapem-no. Depois é só esperar que a massa esteja pronta, tirar os cogumelos do forno depois de 10 minutos e juntar tudo num prato. E vá lá, tenho uma carbonara 100% sem crueldade animal e muito deliciosa. A sério, no dia em que eu fiz esta receita senti que estava a ser batizada pelo Deus das massas. A quinta receita é uma das mais saudáveis, mas não deixa de ser por chorar por mais. Uma veggie bowl. Os ingredientes desta receita variam segundo o que me costuma apetecer mais naquele dia e para esta decidi usar feijão frade, porque adoro feijão frade, arroz. Normalmente usaria arroz integral porque é mais saudável e gosto mais de sabor, mas como havia restos a acabar, usei arroz basmati normal, ervilhas, alho francês, alho e cebola. Para fazer este prato comecei por cortar a cebola e o alho para ter tudo pronto. Se estivesse a fazer esta receita sem restos, normalmente o primeiro passo seria pôr o arroz a andar. Depois aqueço a seta que vou utilizar para cozinhar os legumes, neste caso uma super fixe que comprei no Lidl, com separadores para não misturar tudo enquanto cozinho. Basicamente, depois salteio separadamente os legumes que decidi usar para esta veggie bowl com o alho e a cebola. Para terminar, costumo fazer um molho enquanto está tudo a cozinhar para poder misturar com o arroz, o meu famoso molho verde. Como já tinha sobrado também de uma refeição anterior, vou deixar na descrição a receita de como o fazer. Quando tudo estiver cozinhado, é só pegar num prato ou numa tigela,
misturar o molho e o arroz ainda na panela e depois servir. Eu costumo fazer uma pequena secção na tigela para cada componente do prato, porque sou um bocadinho OCD, mas basicamente é tudo para esta receita. Também podem adicionar levedura de cerveja para um toque mais cheesy por cima ou sementes para aquele crocante que satisfaz. E finalmente, a última receita é uma para os meus cheat days ou quando estou com cravings e é uma das minhas preferidas também, o que são nuggets de tofu. Para esta receita vão precisar de tofu, como é natural. Para esta receita estou a usar o tofu com sabor natural, mas eu recomendo mais o fumado, porque tem um sabor mais a churrasco, que adoro. Também vou precisar de pão ralado, creme de soja, pimentão doce, coentros, sal, mostarda e alho. Para começar, cortem o tofu em fatias. Eu usei mais ou menos um bloco para 2 pessoas. Tentei fazê-las médias para que não sejam finas demais ao ponto de não se aguentarem direitas, mas também não demasiado grossas para que o sabor do molho possa penetrar o tofu. Depois de cortarem as fatias, cobram o tofu com uma toalha e ponham um peso em cima, durante 10 minutos para as desidratar. Durante este tempo podem preparar o molho e o acompanhamento. Para o molho de tofu, misturem o creme de soja, a mostarda, o alho, o pimentão doce, os coentros e o sal. Misturem pouco a pouco, indo provando para o sabor ficar exatamente como o querem. Depois preparem o vosso acompanhamento. Neste dia apetecia-me ser um bocadinho mais saudável para contrabalançar os nuggets, por isso decidi saltear uns brócolos. Mas se estiverem com cravings ou simplesmente vos apetecer, também recomendo muito estes nuggets com uma batatinha frita caseira. Quando tudo estiver pronto, retirem o tofu do seu desidratamento e separem as fatias em 3 para criar os nuggets. Depois é só um processo de mergulhar os nuggets no molho para sabor e para o pão ralado colar e depois rebolá-los no pão ralado até ficarem completamente cobertos. Vão ter de sujar as mãos, aviso já, mas faz na boa a ver uma série, o que era o que eu estava a fazer aqui. Depois de acabarem tudo, está na hora de os fritar. Aqueçam a acertar com azeite e quando começar a crepitar, atirem os nuggets delicadamente lá para dentro. Ao mesmo tempo cozinhem o vosso acompanhamento, neste caso os brócolos que estou a saltear com azeite, alho e sal. Quando ficarem tostados e dourados, estão prontos a servir. E é isso, nuggets deliciosos, embora a minha apresentação do prato deixe algo a desejar, em meia hora. Mas pronto, espero que tenham gostado do vídeo porque eu adorei fazer. Cozinhar sempre foi algo que me acalma e relaxa, por isso foi mesmo um treat fazer este pequeno starter kit de refeições vegan fáceis, rápidas e divinais. Digam-me nos comentários se querem outro vídeo com mais receitas e não se esqueçam de dar um like. Se não subscreveram ao canal, também o podem fazer porque estamos no caminho aos 1000 subscritores e significa um mundo para mim. Mas é tudo, até para a semana e stay awesome!